Resident Evil 5 é certamente um jogo divisível. Os fãs das antigas da série que começaram lá nos jogos clássicos geralmente têm uma aversão enorme a esse jogo, justamente por ser muito diferente e se afastar do terror. Mas será que ele se afasta tanto do terror assim? Resident Evil 5 é tão diferente dos outros jogos da série? Será que não houve um certo exagero aí não? E nesse vídeo eu não só vou te falar por que Resident Evil 5 é um ótimo Resident Evil, mas também um dos melhores da série. Não tá acreditando não? Então vem comigo que eu te conto. A série Resident Evil passou por várias mudanças ao longo dos anos. Sua popularidade é gigantesca e sua influência nem se fala. Os jogos originais foram responsáveis por criar uma verdadeira legião de jogos de survival horror que vieram pelo seu sucesso. Muitas franquias legais surgiram por causa de Resident Evil e ainda hoje continuam surgindo. Não dá pra pensar em PlayStation 1 ou em videogame nos anos 90 sem essa série. É simplesmente impossível. Pessoas começaram a jogar videogame por causa de Biohazard e definiram muito do seu gosto por jogos por causa dessa série. O mesmo ocorreu com Resident Evil 4, que influenciou não só o seu gênero, mas literalmente quase tudo que conversasse com seu estilo de gameplay apresentado nesse jogo, seja de ação ou terror, não importa. O 5 veio com uma missão muito difícil, pois era a sequência de não só um dos jogos mais influentes de todos os tempos, mas o quinto capítulo de uma das séries de jogos mais importantes da história. Quando o jogo saiu, muitas críticas foram envoltas à falta de terror e uma aproximação muito grande à ação. De fato, se compararmos aos clássicos e até Resident Evil 4, o 5 é um jogo muito mais caótico, dinâmico e explosivo. Mas isso não necessariamente é um problema e não necessariamente é um problema para muitos. E isso não faz dele algo ruim, ou menos Resident Evil. Porém, para mim, são coisas muito diferentes a falta de terror ou nada de terror, ou a apresentação de um survival horror de uma forma diferente do que a série vinha apresentando, e é aqui pra mim que esse jogo se encaixa. O 5 sim possui alguns momentos que, por mais que não sejam o foco, eu os vejo com muito bons olhos e trazem sim bastante terror do ponto de vista clássico. Porém, a gente precisa se atentar a uma das propostas do jogo, que pra mim é brilhante, em trazer tensão ao jogador e apresentar o survival horror de uma forma diferente. O modo cooperativo. Quando o jogo começou a ser desenvolvido logo depois do lançamento de Resident Evil 4 em 2005, os produtores queriam fazer algo que partisse do mesmo princípio do jogo anterior e que pudesse dar outra perspectiva de terror ao jogador. É uma coisa que precisamos prestar muita atenção aqui, que também é o fato de que os filmes da Mila estavam fazendo sucesso naquela época e que sim, eles influenciaram de alguma forma os jogos, pois muitas pessoas vinham desses filmes. Eles tinham o seu público e muita gente conheceu a série por causa deles. Então a equipe de produção sabia que precisava de uma linguagem que conversasse com esse público e que também ajudasse a equilibrar com os fãs de longa data da série. É um jogo que precisava agradar diversas pessoas, mas ele não podia ser um jogo sem identidade, que de fato não é. Houve exageros, muitos exageros, que claramente nós sabemos exatamente do que eu tô falando, né? Pois é, a galera errou um pouco a mão em muitas coisas aqui. Mas calma lá também, não é como se fosse um jogo inteiro de exageros. Sempre existe uma preocupação por parte dos desenvolvedores em não se afastar muito do terror. Vai por mim. Tanto é que os desenvolvedores de Resident Evil 5 têm a sua maioria vindo de Resident Evil. E se afastar do terror nunca foi uma das coisas que a Capcom quis para a franquia. Por mais doido que seja isso, e por mais que seja circunstancial que isso tenha acontecido. Mas tem uma coisa que eu sempre valorizei na série Resident Evil, e que a Capcom sempre fez muito bem, é a ousadia de tentar coisas novas. E a Capcom também sabe exatamente onde a franquia está e o que Resident Evil representa para o seu gênero e para os videogames. Se não fossem os acertos e os erros de Resident Evil, jamais teríamos espaço para o gênero evoluir e para a série evoluir também, e a própria Capcom evoluir. O modo co-op, para mim, entra dentro desses acertos e é uma das melhores coisas que a série já teve. Deu tão certo a ponto de fazer Resident Evil 5 um dos jogos co-op mais jogados da história, ser uma referência quando falamos de multiplayer cooperativo e mesmo anos depois continuou sendo um dos mais jogados da PSN e da Xbox Live na época do PlayStation 3 e do 360. Foi uma nova forma de jogar Resident Evil e o fato de você ter que racionar munição, dividir armas e se preocupar com o seu parceiro dá todo um tom de tensão à jogatina e uma forma de sobrevivência diferente. E esses são elementos importantes para o horror de sobrevivência, no meu entendimento, pois assim, como qualquer outro Resident Evil, você precisa escolher a melhor abordagem para não te faltar recursos.
e se falta, acabou pra você. Claro que a atmosfera desse jogo às vezes não é tão opressora, não é tanto de terror quanto dos outros jogos e não contribui, mas a proposta é válida nesse sentido e pra mim é um grande acerto e dá sim muita atenção ao jogador quando se joga co-op. E até quando você joga single player, porque a Sheva literalmente vai gastar toda a munição que você dá pra ela e você vai ter que se preocupar com ela também durante o jogo. Então não é só no modo multiplayer, mas também no single player temos algo muito parecido e pra mim funciona muito bem. Mesmo que não seja algo que se entende-se como Resident Evil clássico, pra mim ele mantém a essência da série. É só diferente. As lutas contra chefes em maioria são muito bem construídas. Pra mim quase todas elas, salvando algumas exceções, funcionam como grandes puzzles e são executados de formas inteligentes. As batalhas desse jogo são realmente muito legais e fazem todo sentido pro que a série construiu até ali. Eu vejo muitas das batalhas desse jogo as batalhas mais bem feitas da série. Tem outros jogos com lutas melhores, mas mais uma vez, o jogo traz elementos clássicos sim e nessas lutas contra chefes deixa tudo evidente pra mim. Claro que causa estranheza, mas pra mim ser diferente é o que dá um tom de qualidade a mais pra esse jogo. Porque pra mim, sempre precisa se usar mais e aqui eles fizeram isso. Contudo, o ponto que faz desse jogo realmente especial dentro da série é a sua narrativa. Convenhamos, né? Resident Evil sempre teve uma lore e um universo muito rico, mas nunca foi conhecido pelas suas narrativas ou escrita e construção de personagens. Sempre foi um arroz com feijão muito bem feito e funcionava bem assim. Mas uma hora eles precisavam dar um passo a mais nesse jogo e eles deram. Resident Evil 5 é a conclusão e o encerramento de diversos arcos para muitos personagens e para o início daquela história, começando, claro, pelo seu protagonista, Chris Redfield. Aqui, ele é um personagem já cascudo e um dos membros mais importantes da BSAA, organização que combate crimes biológicos como o que ocorreu em Raccoon City. São mais de 10 anos lutando contra o que a Umbrella causou e contra si mesmo. Nesse jogo, nós vemos o Chris traumatizado e que precisa colocar de lado suas perdas e medos para completar a sua missão, e isso foi feito de forma muito bem construída. Confiar em Sheva e lutar contra os seus próprios medos durante a jornada faz o seu crescimento durante o jogo muito coeso com o que a franquia apresentou para o personagem e prepara ele muito bem para enfrentar o responsável por toda essa luta e por todos esses traumas. Todas as reviravoltas são interessantes e contribuem muito para a construção desse protagonista, e não à toa o Chris é um personagem muito presente, uma das caras do Resident Evil é um personagem dos mais queridos entre os fãs. Por outro lado, temos um vilão, Albert Wesker. É definitivamente uma das caras da série de Resident Evil. Quando se fala de Resident, o nome de Wesker vem à mente. Não à toa, recentemente ele foi protagonista de uma série baseada no jogo, que não é tão boa assim, né, mas é assunto para outro momento, e entrou como killer no elenco de personagens de Dead by Daylight. Também quando pensamos em vilões de videogames no geral, há um nome muito recorrente. Isso acontece porque foi um vilão, desde o início, muito bem construído durante todos os seus jogos. Toda sua loucura, cinismo e ambição fizeram dele um dos personagens mais emblemáticos da série e um dos melhores acertos desse jogo. Se você já tentou mudar, mas sempre acaba voltando. Fizeram dele um dos personagens mais emblemáticos da série e um dos melhores acertos desse jogo. Tudo que rolou no primeiro, Code Veronica e até no não tão falado, mas importante Umbrella Chronicles culminam no final e resultam nesse personagem da forma que ele é, do jeito que ele é e o que ele faz e todo o seu legado que vem após Resident Evil 5. Mesmo a escrita do jogo sofrendo um pouco pelo seu tempo, por serem produtos de uma época onde a sua assinatura é muito forte, a narrativa de Resident Evil 5 é muito feliz em desenvolver a dualidade desses dois personagens e a sua rivalidade e o que eles representam para a série. Para mim, é a melhor história da franquia e fecha muito bem todos esses arcos, algo que a série não... Pessoal, uma observação muito importante, essa cena aí, ele ia matar o Chris. No ano 2006, esses eventos, aquela mulher de boné é a Jill Valentine, que é protagonista do primeiro jogo, né, junto com o Chris, junto com o Wesker, e é a protagonista do terceiro jogo, né, Resident Evil 3 Nemesis. Você vê que o Wesker... O Chris ele é muito forte, muito hábil, mas o Wesker é muito mais, sem comparação. O Albert Wesker ia matar ele ali naquele momento. Ela, né, faz um sacrifício, um ato de heroísmo, né? Sacrifica, ela se joga no precipício junto com o Wesker, joga o Wesker lá embaixo. Parecia que o Wesker tinha morrido e ela também, mas ela sobreviveu e o Wesker também. E esse jogo Resident Evil 5, né? Os eventos desse jogo, Resident Evil 5, se passa 3 anos depois desse
esse acontecimento aí, no ano 2009, que foi lançado, né, na vida real esse jogo no ano 2009, e a história do jogo também é do ano 2009. Tem essa observação muito importante que ele não comentou. Eu tô falando aqui. Vídeo rápido, é menos de 13 minutos de dele. Tinha feito até então nesse nível, e aqui eles fazem muito bem. Pode faltar alguns elementos que faz de Resident Evil, mas aqui eles dão passos muito importantes. Eu compreendo que para muitos R5 pode fugir um pouco do que fizeram as pessoas gostarem da série, mas eu também acho que é um jogo muito equilibrado e que deveria ter um revisionismo pelo que é e pelo que foi Resident Evil 5 na sua época e para o que ele representa agora para a franquia, depois que muitos jogos saíram após ele. De certa forma, é um jogo muito corajoso para sua época e também fez com que a Capcom saísse um pouco da sua zona de conforto, que já havia acontecido com Resident Evil 4. Claro que ele tem seus problemas, tem seus exageros e alguns grandes erros, mas ele é um legítimo Resident Evil. E se tem uma coisa pra mim que Resident Evil, mesmo nos seus piores momentos, nunca errou, e vai por mim, Resident Evil 5 não faz parte dos piores momentos da série, é o fator replay e o tanto de conteúdo que ele te dá pra repetir esse jogo novamente. Esse jogo pode ser zerado com 2 personagens diferentes. Esse jogo te dá armas extras e possibilidades quase que infinitas para jogar toda a campanha da forma que você bem entender. Você pode zerar ele cooperativamente com os 2 personagens, com vários amigos, jogando ele tanto online quanto em tela dividida. Além dos milhões de modos que esse jogo tem também, como por exemplo o modo Mercenários e o DLC Lost in Nightmares, que aí sim também se aproxima muito do terror que o fã de Resident Evil costuma pedir. Parte do que eu estou falando aqui também. Observação também, outra observação, pessoal. O modo Mercenários desse jogo não é bom não, muito ruim, muito sem graça. Pode jogar com a Excella também, que é o principal ajudante do Wesker nesse jogo. Pode jogar com o Wesker, que ele é muito bom para jogar. O Chris também é muito bom para jogar, né? Gameplay do Chris nesse modo mercenário. Mas é muito sem graça, cara, as fases. Porque botaram nas missões as coisas esquisitas, estranhas, estragaram. Tentaram caprichar tanto, acabaram exagerando. Um dos exageros do jogo que ele comentou quase agora. O modo cooperativo é um dos pontos positivos, uma das coisas boas desse jogo. Então é um bom jogo, pessoal. Não é ótimo nem é maravilhoso, é um bom jogo, só isso. E os 3, 4 momentos que é muito bom. O modo cooperativo é muito fraco. Outro ponto negativo desse jogo, o principal, a Shiva, parceira dele, tem momentos que ajudam, mas tem momentos que atrapalham. É tão bobinha, tão idiota. Tem mais do que a Ashley do Resident Evil 4. Tem momentos que ela consegue ser mais estúpida que a Ashley. Aí você tem que se proteger, tomar conta do Chris e tem que tomar conta da Shiva. Então, juntando tudo, né, os pontos positivos, lado bom, lado ruim do jogo, o jogo é bom. Só isso. Eu gosto desse jogo, Resident Evil 5. É um jogo que vale a pena jogar? Sim. Um jogo que vale a pena você comprar para ter na coleção? Sim. Só no PlayStation 3 ele vendeu 8 milhões e meio de cópias. E 2 milhões e 600 mil cópias no PlayStation 4. É um dos jogos que mais vendeu da série Resident Evil. E um dos jogos de videogame que mais vendeu. Você vê como é que fez tanto sucesso. Outro ponto negativo é que mataram o Albert Wesker nesse jogo. Não podia ser morto. E tinha que sobreviver, se recuperar, ou então ser preso. Principal vilão da série Resident Evil, de todos os jogos Resident Evil, principal vilão, cara. Um dos 5 principais personagens. Matar ele foi ridículo isso. Bem, tem um pouco de gosto pessoal e a forma que eu enxergo Resident Evil 5. Mas se a gente pega o montante, a gente vê que é um produto que, mesmo não agradando todo mundo, é um produto de muito valor. E é um produto que tem que ser valorizado pelas coisas que ele faz bem. E ele acerta em muitas coisas. Ele faz todas essas coisas muito bem. E pra mim, Resident Evil só é o que é porque eu usou. Resident Evil só é grande do jeito que é por causa tanto dos seus acertos e tanto dos seus erros que levaram a série a cair, mas a levantar depois de uma forma sublime e impressionante, e ainda sendo uma das franquias mais importantes dos videogames. Resident Evil poderia ter acabado. Resident Evil poderia ter sido só mais um jogo clássico que ficou para trás, mas está aí. E Resident Evil 5 foi um capítulo importante para que a grandeza da série fosse reconhecida.
E aí, vocês gostam de Resident Evil 5? O que vocês não gostam de Resident Evil 5 e o que vocês gostam? Me digam aqui nos comentários pra gente conversar sempre sobre videogames, porque é muito legal. As minhas redes sociais já apareceram na tela, meu Twitter tá aí. Me segue lá pra gente continuar essa conversa por lá também. Tem aqui os meus podcasts, o Splitcast e o Chocobo, que vão estar aqui na descrição. Tem outros vídeos de Resident Evil também aqui que vão estar na descrição. Fiz vídeos sobre Resident Evil 6, sobre Resident Evil 3, então vale a pena vocês estarem conferindo aqui, porque o Resident Evil é um assunto muito recorrente aqui no canal. Também temos links da Amazon que estão aqui na descrição, caso vocês cliquem nele e comprem alguma coisa, não necessariamente o que está aqui, vocês vão estar ajudando no crescimento desse canal. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito o apoio de vocês. Então, pessoal, acabou o vídeo que vocês viram, dando crédito ao canal, né? Peguei emprestado esse vídeo do canal Pixel do Gusta, tá? Pixel do Gusta. Vamos ver quantas visualizações. Deu 35.201 visualizações. Ele postou esse vídeo no canal dele dia 16 de agosto de 2022. 2.500 likes. Uma boa quantidade de likes. Deram like no vídeo. Então eu fico por aqui, pessoal, nesse vídeo. Agora eu vou fazer um vídeo do Code Verônica, né? A gente viu Code Verônica trailer, né? Que esse jogo vai ser lançado esse ano 2026, muito em breve. O Code Verônica Remake. O Code Verônica original, versão clássica, foi lançado no ano 2000. Primeiro para Dreamcast, depois para outro videogame. Tem para Play 2 também. Eu já tive esse jogo no Play 2. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no meu canal, assista outros vídeos meus. Se vocês gostarem, dá like e comenta. Mas vocês vão gostar. Os vídeos eu fiz com muito carinho, muito boa vontade. Ajudar pessoas, ajudar milhares de pessoas, tentar ajudar milhões de pessoas. Me ajudem, pessoas. Se inscrevam no meu canal, comente os vídeos que vocês assistirem, dá like e compartilhem meus vídeos nas redes sociais que vocês estão. No WhatsApp, também no Facebook, também no Telegram. Valeu? Um abraço, até a próxima. Luiz, o nome do meu canal é Aproveitar a Vida, o título do meu canal. O link é Aproveitando a Vida 45. Eu faço vídeo, tem vídeos para cuidar da saúde física e da saúde mental. Saúde física é alimentação, exercício físico, outros cuidados, né? Tomar sol, tal, todo dia, 20 minutos por dia. Então, esses vídeos quase todos é do ano passado. Poucos vídeos que eu fiz assim desse ano, pouquíssimos. E a parte de saúde mental é lazer, né? Manter a saúde mental, descansar a mente, o corpo. Passeio, jogo, filme e música. São os 4 assuntos que eu abordo. Tem 2 playlists de jogos. A primeira playlist é só jogos de Resident Evil. A segunda playlist é outros jogos. Um abraço, até a próxima. Tchau.